Qual a origem histórica do atual conflito entre Armênia e Azerbaijão no enclave de Nagorno-Karabakh? E qual a relação entre o Império Turco-Otomano, o genocídio dos armênios e os russos? Isso é o Jovem Oráculo, sua fonte de conexões entre ideias. Escrito e narrado por Rodrigo Freitas, produzido por Lucas Paes. Apesar do longo histórico de conflitos, a partir do final de setembro de 2020, os confrontos entre as tropas separatistas do enclave, apoiadas pela Armênia, e as forças militares do Azerbaijão se intensificaram em Nagorno-Karabakh. Trata-se de uma região separatista, reconhecida internacionalmente como parte do território do Azerbaijão desde o final da União Soviética, porém administrada e possuída por armênios étnicos, que compõem a maior parte da população, e apoiada diretamente pela Armênia. A região fica entre esses dois países, o Azerbaijão e a Armênia. A região se autodeclara um território independente, por esse motivo é considerado um enclave, termo que na geografia política significa um território com questões políticas, sociais e culturais próprias, cujas fronteiras geográficas ficam inteiramente dentro de um território de uma nação, no caso, do Azerbaijão. O enclave se localiza em uma região estratégica no mercado global de energia, em que oleodutos e gasodutos estão instalados perto de Nagorno-Karabakh, transportando petróleo e gás do Azerbaijão vindos do Mar Cáspio. Pelo que se tem notícia, a Turquia teria planos históricos de anexar a parte sul da Armênia para criar um corredor entre o seu território e o Azerbaijão, para acessar o Mar Cáspio, interligando com o Mar do Mediterrâneo e o Mar Negro. Esses seriam um dos motivos pelos quais a Turquia apoia o Azerbaijão na luta contra a Armênia. Aliás, a Turquia e a Armênia são inimigos históricos. O genocídio armênio, provocado pelo então Império Turco-Otomano, que compõe atualmente a Turquia, entre os anos de 1915 e 1923, é a prova concreta disso. No início do século XX, o Império Turco-Otomano controlava grande parte da região do Cáucaso, Balcãs, Península Arábica e parte do Oriente Médio. A Armênia havia sido conquistada pelos turcos e durante a Primeira Guerra Mundial, inaugurada em 1914, parte dos soldados, do povo e da elite cultural dos armênios apoiaram povos e nações que eram inimigas do Império Turco-Otomano. Dentre eles, apoiaram os russos, que são inimigos históricos dos turcos. A par disso, e como retaliação, o Império Turco-Otomano provocou o genocídio dos armênios, praticando atrocidades aplicadas contra milhares de homens, mulheres, crianças e idosos, e até mesmo fetos. Até os dias atuais, a Turquia se recusa a reconhecer o genocídio. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a região do Cáucaso foi conquistada pelo Exército Vermelho em 1920, incluindo a atual região da Armênia e do Azerbaijão. Já com o colapso da União Soviética no final da década de 80, aliada à política do dividir para conquistar, os engenheiros sociais soviéticos fizeram questão de dividir Nagorno-Karabakh como é hoje, um local de maioria de armênios, mas que pertence ao Azerbaijão. Sem um poder central único, desde o fim da União Soviética, o local é palco de conflitos. Com a eventual densificação dos conflitos e envolvendo outras potências militares regionais e globais, pode haver a escalada da guerra. A Turquia, membro da OTAN, está apoiando o Azerbaijão, e a Rússia, potência nuclear, está ao lado da Armênia, já que possui base militar no país e faz parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Em recente entrevista, inclusive, Putin até mesmo reforçou que tem algumas obrigações para com a Armênia, em função dessa aliança militar. Para se ter uma ideia de toda a complexidade envolvendo Nagorno-Karabakh, é como se hoje uma parte do território de Israel fosse cedida involuntariamente ao povo árabe, mesmo sabendo dos conflitos históricos envolvendo os judeus e os árabes, a exemplo da Guerra da Independência de Israel, de 1948, e a Guerra dos 6 Dias, de 1967. Pouco ou nada importa a intenção envolvendo certos povos, regiões e interesses de geopolítica mundial obscuros. Em certas circunstâncias, nada melhor do que uma bela fronteira, ao invés de uma guerra sem fim, por um território invocado por tantos. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, pressione o like, deixe algum comentário e compartilhe para ajudar o canal. E não deixe de acionar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. Até breve.